Portanto, está aprovado o projeto, ressalvadas as emendas e os destaques. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar a la huelga. A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, se configurou como um marco na história da legislação do trabalho no Brasil. Tendo entrado em vigor no dia 11 de novembro do mesmo ano, ela foi responsável por alterar, criar e suprimir mais de 100 artigos da CLT, transformando radicalmente a legislação trabalhista no país, cuja criação original se deu em 1943, sob o governo Vargas. O que se defendia era que houvesse uma modernização da legislação, para que ela se tornasse mais flexível, e um dos seus principais pontos foi que se possibilitasse uma maior liberdade para negociações e acordos coletivos firmados entre empregados e empregadores. No entanto, esse ponto, que ficou conhecido como negociado sobre o legislado, já constava na Constituição Federal de 1978, no seu artigo 7º, ou seja, acordos e negociações coletivas já prevaleciam sobre a lei, desde que representassem uma melhora para os trabalhadores. Então, o que se alterou com a implementação da reforma foi que agora condições piores de trabalho poderiam ser negociadas, e elas passariam a prevalecer sobre a lei. Além disso, a reforma implicou na criação de novas modalidades de trabalho formal, como é o caso do trabalho intermitente, em que o trabalhador não firma um contrato com horários de jornada estabelecidos e só é chamado para trabalhar em dias ou períodos específicos do ano, como em datas comemorativas, por exemplo. Ou seja, esse trabalhador só recebe pelas horas que ele trabalha efetivamente e não tem qualquer garantia de que vai trabalhar mais do que algumas poucas horas por semana, fazendo com que ele precise encontrar outras fontes de renda e, ao mesmo tempo, estar disponível para caso o empregador necessite dele para trabalhar. Muitas outras alterações foram feitas, como por exemplo o fim da contribuição sindical obrigatória, que passou a ser opcional, a possibilidade de fracionamento de férias em até 3 vezes, o não pagamento de horas extras para trabalhadores em home office ou teletrabalho, e a possibilidade de demissão sem justa causa mediante um acordo comum entre o empregado e o empregador. O que ficou evidente desde o período em que a reforma estava sendo elaborada é que ela atuava mais no sentido de garantir uma maior liberdade e flexibilidade aos empregadores do que garantir uma ampliação dos direitos e maior estabilidade para os trabalhadores. O objetivo dessa etapa da pesquisa, que se intitula A Reforma Trabalhista no Brasil, Debates Teóricos, Jurídicos e Políticos, foi de buscar e analisar produções de livros e artigos acadêmicos que tratassem do tema da reforma trabalhista, além de documentos, notas e notícias publicados em sites de entidades patronais e de trabalhadores. Esse subprojeto vincula-se a um projeto mais amplo que tem como tema central a prevalência do negociado sobre o legislado no âmbito trabalhista em Santa Catarina. Nessa etapa, buscamos sistematizar e apresentar quais os posicionamentos e principais embates teóricos referentes aos impactos da reforma, e entender como essas alterações foram percebidas pelos diferentes segmentos da sociedade brasileira. O levantamento dos livros foi realizado através da listagem das principais editoras da área jurídica do mercado editorial brasileiro. Os artigos foram encontrados em periódicos com qualificação Qualis A1 e A2, em áreas específicas, e as notas, notícias e documentos foram encontradas através de pesquisa nos próprios sites das entidades patronais e de trabalhadores. Com essa pesquisa, conseguimos demonstrar, mesmo que em partes, qual é a influência que essas entidades patronais têm em relação à própria elaboração dessas reformas, demonstrando uma estreita relação existente entre o Estado brasileiro e os grandes representantes dos setores econômicos. Em relação às centrais sindicais e aos sindicatos de trabalhadores, buscamos demonstrar como a reforma impactava na possibilidade de ação e organização dessas entidades, e como a própria implementação de uma reforma tão significativa também é fruto de uma redução da atividade sindical experienciada nas últimas décadas. De modo geral, a realização dessa etapa da pesquisa demonstrou que a implementação da reforma trabalhista, além de atuar no sentido de precarização das relações de trabalho, não foi responsável por diminuir significativamente as taxas de desemprego e os níveis de informalidade experienciados no mercado de trabalho brasileiro. Ao contrário, a informalidade e o número de trabalhadores por conta própria continua subindo enormemente, o que faz ampliar ainda mais a massa de trabalhadores completamente desassegurados de qualquer garantia ou direito trabalhista que o que restou da CLT pode oferecer.